Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Nós estamos aqui no nosso Chave Mestra Podcast, o melhor podcast deste Brasil. Estamos na Bienal do Livro. Olha só o nosso estúdio, nossa parede de vidro. Nós estamos aqui no maior evento literário da América Latina e podemos aqui desfrutar desse ambiente de educação, de crescimento e de aprendizado. E hoje nós vamos aprender, nós vamos conhecer um pouco mais uma das autoras deste livro, Matrescência, Dores e Delícias do Maternar. Eu sou a Damaris, a sua host de hoje, e hoje nós vamos estar conversando com a Keide Rosados. Acertei? É isso aí. Quem que é a Keide Rosados? Vou falar para vocês. Natural do Rio Claro, ela tem formação em magistério, life coaching, PNL, oradora de alta performance, hipnose e trabalha com artesanato há mais de 15 anos. Então você vai encontrar agora, além de uma excelente profissional, uma mãe super protetora e coruja com seus tesouros. Vamos descobrir e conhecer um pouco mais da vida de Keide. Olá, minha querida, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Estou maravilhosamente bem. Já Ótima. quero começar aqui agradecendo pelo seu sim para o livro. Obrigada. E muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouco mais da sua história com a gente. Viu? É uma honra participar, principalmente na Bienal e com a chave mestra neste livro lindo, maravilhoso, feito com muito carinho, eu e mais 17 coautoras. Livro é o seu primeiro? É, sim. Podcast não é o primeiro? Não. Já tinha feito podcast antes? Já. Mas qual que é a diferença de um podcast mais no estúdio e um aqui num grande evento como esse? Ah, aqui é assim, tudo pode acontecer. Tudo, é uma surpresa, é um presente, né? Tá na Bienal, é um presente. No podcast da Bienal, presente duplicado ainda, hein? E você já fez a sessão de autógrafos hoje, né? Sim, Fez palestra também? também. Gente, ela está impossível. Com certeza, porque tem muito conteúdo de valor. Então, desde já, parabéns por todas as realizações, tá? Obrigada. São pouquíssimas pessoas que têm não apenas essa oportunidade, como também a coragem e, de fato, dizer o sim. E você disse sim para todas as oportunidades. Então, Sim. parabéns por estar vivendo aí o seu propósito. Eu queria que você já começasse se apresentando. Fala um pouquinho mais de você. Eu sou uma mãe de 2 filhos, 2 jovens, um de 24, Juan, e Henrique, de 21. Não, para. Não. Não. Isso aí. Como assim você tem um filho de... Não, eu tava esperando, tipo, 8 e 7. Não, de jeito nenhum. Eu tenho só 49 anos. Ai, gente, para tudo que eu preciso respirar. Olha, eu recebo esse mel, essa jovialidade, recebo aqui com alegria, tá? Eu sou mãe de 2 jovens. 24 e 21. É isso aí. Que legal. E o meu sonho sempre foi de ser a mãe perfeita. Eu sempre deixei vamos falar, as minhas prioridades eu não tive. Então, prioridade eram os meus filhos. Tanto que esse é o título do seu capítulo, né? Ó, vou ler aqui pra vocês. O título do capítulo da Keide é O Sonho de Ser a Mãe Perfeita. Conta mais sobre isso. Eu sempre achei que eu fazendo tudo para eles, eu seria perfeita. E eu não queria que, tipo, ninguém falasse nada que eu estava errada. Que, tipo, eu tenho que... Pra mim, era assim, eu sempre fiz o que o meu coração manda. Sim. Eu sempre tive muito amor, eles são muito preciosos pra mim. Tá. Mesmo que são jovens. Sim. Inclusive, na minha história aí, o meu mais velho foi assim... Foi um sonho. E é onde eu pedi muito para Deus que eu ficasse grávida. Porque eu sou de Rio Claro, meu marido é de Piracicaba e nós casamos e fomos morar em Recife. Tudo a ver. Em um mês que ele me pediu em casamento, já estava morando em Recife. Foi a trabalho? Foi a trabalho. Que legal. E lá eu achava que, tipo assim, eu preciso ser mãe para ter um companheiro. Você estava sozinha, não tinha família lá? Não tinha família nenhuma. E aí eu achava que, tipo, eu não poderia ter filho. Eu achava que eu tinha algum problema. Achava que meu marido tinha problema. Por
que você achava isso? Porque a minha irmã me ligava e falava assim, ai, a filha de fulana tá grávida. Eu falava, mas como? E eu? E eu? Todo mundo engravidava Ai, ao a seu redor? filha de não sei quem. Aí eu falava assim, nossa, mas ela é uma criança. Mas e eu? Aí E eu você falava já assim, estava nossa, tentando? eu queria. E aí eu pegava e falava assim, nossa, será que Deus não está enxergando que eu tenho condições? E eu não posso, será que eu não posso ter? E foi, eu conto, né, um pedacinho, vou falar um pedacinho, hein? Sim, a gente vai só dar um É, só spoiler, dar mas um não vamos contar spoilerzinho. tudo, não. Mas eu digo assim que quando você tem fé, você acredita, tudo pode. E eu pedi muito para Deus. Então eu sei exatamente quando eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, eu também sabia, eu tinha certeza que era um menino, mas eu queria que Deus me mostrasse. E foi nas minhas orações que eu pedi que eu sonhasse com um menino. Primeiro que eu sonhasse, se eu estava grávida ou não, que eu sonhasse com criança. E foi o que aconteceu. E aí eu tinha muita certeza que era um menino. E por isso eu acho que, eu digo assim, ele sempre foi, não é, ele sempre foi meu companheiro. Muito, o meu primeiro. Aí depois, nessa juventude, ele arrumou uma namorada, e o amor da vida dele. Aham. E aí foi embora de Deixou o casa. ninho. Então, assim, quem é meu protetor hoje é o Henrique, o mais novo. O mais novo? É, e tipo, eu falo, como eu sou baixinha e os dois são altos, então são os meus guarda-costas, né? Tá certo. Mas eu sempre quis fazer o melhor para eles, sempre dar o melhor. Mesmo eu anulei os meus estudos para que eu desse para eles serem os melhores na vida. É, inclusive o Juan, ele é formado em engenheiro, o Henrique fazendo educação física. Eu sempre sonhei que eles fossem crescer e sempre deixei isso. Até que chegou um ponto que essas formações que eu tenho, eu fiz todas com o meu marido. Todas. E participei do reality show da 3ª edição. O ano passado eu fui a vencedora. Que reality show? É um reality show de empreendedoras, aonde tem 7 empresárias que elas te avaliam. Olha. Porque como eu sou artesã, eu fui mostrar o meu trabalho para elas. Que legal. E eu fui vencedora do reality. Parabéns, nossa, que obrigada. conquista, hein? E foi através de um dos cursos que eu conheci o Bruno, que ele falou, tem tudo a ver a sua história, Keide. Tem tudo a ver para você escrever um livro. Eu nem imaginava uma coisa dessa. Você nem imaginava? Não, de mas jeito nunca nenhum. passou pela sua mente? Gente, gostaria algum dia escrever um livro? Não. Não porque, assim, na verdade eu sempre quis ser conhecida como Keide Artes, que é a minha marca. Mas eu não tinha essa ideia. Inclusive, como eu falo, pela ausência do meu filho, eu sofri muito. Eu chorava muito, porque era o cara que mais me incentivava em tudo. Que me apoiava, que me ajudava, em tudo. E, de repente, ele foi embora. E assim, eu sofri demais. Posso te dizer que sofro, às vezes, sim, claro. Porque eu sou mãe, e mãe sabe quando o filho está bem, quando não está. Ela olha através do olhar dele, né, do seu filho, através do olhar você sabe que está acontecendo alguma coisa. Mesmo que ele não queira contar naquele momento. Mas Mãe você sabe, né? sente. O pai até sabe alguma coisa, mas não tão profundo como a mãe. Então eu digo assim que, como nós temos um laço muito grande, a nossa família, nós 4, e o meu filho, o mais velho, saiu de casa, pode ser que eu diga que o laço se rompeu. Mas a gente diz assim, eles precisam voar. Eu entendo, mas eu não queria que fosse desse jeito. Mas hoje eu já estou preparada para que o Henrique também siga o caminho dele, né? Claro que se não der certo,
pelo menos eles tentaram. E pode voltar. Eu e meu marido estamos sempre para proteger, para ajudar, a gente quer que eles crescem, né? Com certeza. Por mais que é bom É ter ali no ninho, difícil, mas a gente cria o filho pro mundo, né? exatamente. Então, assim, a minha história aí, eu conto, lógico, tem uma parte que é vazio, uma parte que preenche. Ao mesmo tempo, assim, eu faço tudo por eles. Mas hoje eu posso dizer que faço por eles, porém eu preciso fazer por mim. Ah, hoje já tem um pouco mais de consciência, né? Porque assim, senão não estaria na Bienal, né? Com certeza. Senão não estaria escrevendo esse livro que é um livro lindo, é emocionante, é um livro feito assim com muito carinho mesmo. As coautoras têm assim muita fé e elas superaram muitas coisas, porque eu nunca imaginei na estatística perda gestacional. Eu nunca imaginei ter um número muito alto, porque eu nunca tive. Ou se tive, como falam, que às vezes a gente tem, mas não sabe, eu não soube disso. Mas são histórias ali que é superada através do amor, através de Deus. Porque se você não tiver Deus... Eu falo muito de Deus porque eu falo assim, não importa a sua religião, mas você tem que acreditar. E quando você quer alguma coisa, tem que ir em frente. Por exemplo, quando o Bruno me chamou para participar do livro, Sim. Eu falei, e agora? Por onde eu vou começar? Aí parece que eu falo que é coisa de Deus mesmo, porque vinha os insights. O que era para trazer? E o número de caracteres não dá, viu? Ah, é? Não dá. Essa história é muito grande, né? Sim, sim, sim. Mas eu falo que você não imagina o poder que tem na escrita. Você não imagina o quanto você é capaz de escrever, de contar a sua história. Sim. E não só isso. Quando você conta a sua história e coloca no papel é uma coisa. E quando as pessoas leem o livro e entendem a sua história, olha, é de arrepiar. E eu falo que assim, tenho certeza, eu fui escolhida. Não foi por acaso. Com certeza. Porque várias mães chegam até o meu ateliê e contam histórias que eu fico assim, meu Deus, por que eu tenho que ouvir a história dela? Eu vou te falar assim que o porquê que eu tenho que ouvir, eu acho que elas enxergam que elas precisam de um consolo. E esse consolo é o livro, porque não é só a minha história. São 17. E vem histórias, eu falei que um dia eu gostaria de escrever a história que eu escuto. Sim. Porque é muito forte, cada uma tem uma história diferente, cada uma tem um sentimento, cada uma é uma vivência, mas que mexe muito. O que você acredita que as mães e as pessoas que tiverem acesso a esse livro, o que elas podem esperar? Qual que é a importância, a transformação, além de inspirar, né? Mas o que mais que elas podem... e por que as pessoas devem comprar o Matrescência? Para elas verem que elas não estão sozinhas, que elas têm ajuda sim, e que todas passaram... Ela vai encaixar alguma coisa, uma frase, uma palavra de cada uma, e vai falar, nossa, puxa, essa é a minha história, hein? Ai, identificou comigo. Eu vou te contar, logo na primeira semana que lançou o livro, eu já comecei a vender o livro. E teve gente que chegou pra mim e falou assim, Keide, você não acredita. A história da minha esposa é igualzinha da tal autora. Nossa, mas como? Nossa, Keide, a minha história tem a ver com você. E aí eu vou ouvindo. E a gente contando, por exemplo, a perda gestacional, como eu acredito que não tenha passado por isso, não tem resposta. Porque as pessoas falam assim, vai passar. Mas calma, depois vem outro. Mas tem mães aqui contando que não é isso que elas querem ouvir. Elas querem outra
coisa, não é essa palavra, isso aí não faz parte da vida delas. Eles querem alguém que viveu aquilo, né? Então, alguém que de fato consiga falar de um lugar de... Tem um lugar de fala. Que tenha o mesmo conjunto, a mesma... Empatia. Isso. A mesma empatia. É. E faz toda E a aí diferença. é onde eu falo que, por exemplo, assim, além das dores, porque mãe, ela não sente só a dor do filho, ela também tem dor, ela também sofre. Ela também passa por várias noites sem dormir. Ela tem que adivinhar o que o bebê tá tendo. Se o choro é de fome, se o choro é de trocar de roupa. Porque é fácil você pegar um bebê limpinho. Ai, que bonitinho, ele chorou. Toma, mãe. Só que é o que eu até falei na palestra, que eu ouvi uma frase assim, todo mundo aplaude o bebê que nasceu e tá bonitinho. Dormiu a noite toda. Uhum. Mas ninguém nunca perguntou quanto tempo faz que essa mãe tá sem dormir. Nossa, que forte. Agora fui eu que arrepiei, viu? Quando eu ouvi isso, eu falei assim, olha, eu vou dizer que eu nunca ouvi alguém perguntar, você tá bem? Como que estão os nenéns, né? Mas e a mãe? A mulher foi feita para ser mãe. Não é assim que funciona. A mãe tem que aprender a ser mãe, né? Eu sempre falei para os meus filhos, quando eles estão lá eles eram pequenininhos e brigavam e tal, né? Porque toda criança tem os... Aí eu falava assim, meu Deus, cadê o manual de ser mãe? Eu desisto. Eu não quero mais ser mãe, porque eu não sei o que fazer. Ela se sente perdida. Mas quando elas leem as histórias, elas vão ver que elas não estão perdidas. Elas vão se encontrar, né? Seja numa palavra, numa frase. Então você já sabe, você que é mãe e quer passar pela maternidade mais preparada, você quer saber que você não está sozinha, adquira o seu exemplar desse livro, que a capa, eu vou te falar que é uma das minhas favoritas, ficou sensacional e o conteúdo também está extraordinário. Então nós vamos deixar na descrição o Instagram da Kate, você pode ir lá se conectar e adquirir diretamente com ela. É né? isso aí. Tenho certeza que você vai amar poder conversar com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Com certeza, e vou escrever uma dedicatória aí especial para você. Perfeito, fala que você vem do podcast, viu? Exato. Kate, conta pra nós o que ou quem te inspirou, o que te inspirou ou em que você se inspirou para poder desenvolver aqui o seu capítulo. Na verdade, quem me deu o impulso, o empurrão, foi meu marido. Ele falou, vai, conta, você sabe contar. Eu falei, mas como eu vou começar isso? Ele falou, não, lembra de tudo quando começou? Eu falei, nossa. E ainda, inclusive, eu falo assim, que a hora que você começa a escrever, você não quer parar mais. Nossa, mas é assim, é como se as pessoas estão descobrindo quem você é. Nunca imaginaram. Porque assim, ela é mãe, tudo, mas ninguém sabe os bastidores, né? E é importante saber esses bastidores. Eu falo que assim, nada é fácil, mas também não é difícil. Você tem que acreditar e seguir. Hoje, o que você diria que é a maior dificuldade das mães? E você já passou por todas as etapas, né? Então você foi a mãe de bebê, a mãe de adolescente, agora a mãe de adulto. Qual fase você acredita que foi ali a mais desafiadora? Quais os principais desafios que você teve ao longo dessa jornada na maternidade? Nossa, é que assim eu falo, cada fase é uma preocupação diferente. Sim. Cada fase, eu digo assim, que a partir do dia que você engravida, você não dorme mais. Já começa ali, Seu né? coração já multiplica ali, a preocupação é maior. Sim. Você já não se reconhece mais como mulher, porque você é mãe. Você só pensa nos filhos. Você já vir aqui mesmo na Bienal, você sabe que seu filho gosta desse livro. Você sabe que ele gosta daquele. Você não está pensando em você. E a fase mais difícil, eu acho que é na adolescência. Porque é onde
no começo, quando é bebezinho, vai crescendo, a mãe é a Mulher Maravilha. Sim, O pai é o super-herói, né? sim. Mas depois eles querem mostrar que eles Que estão no são comando. os tops, né? E a gente vai ficando. A gente não é que não sabe nada. Não? Não é isso, é que eles acham que a gente não tá percebendo as atitudes deles, né? Então eles falam assim: ah, meu pai nem tá vendo, minha mãe não tá vendo. Entendi. É uma parte assim, é preocupante, Sim. mas é onde que é mais desafiadora. É a adolescência. E agora na fase adulto? Ah, você fica preocupada assim. Eu falo que eu queria ver meus filhos ainda realizados, acho que é onde eu ficaria mais despreocupada. Eles realizados, eles já tendo a família deles, eu posso estar tranquila, curtindo com meu marido. Acho que eu ficaria melhor. Mas ainda falta ainda um tempinho ainda para isso. Pra acontecer. Ainda mais É. que o mais novo tá em casa ainda, né? É. Perfeito. E qual conselho você daria aí pras mães, tanto nessa fase complicada aí, né? Como também na infância, como também na adolescência. O que você diria pras mães para que essa maternidade fosse mais leve? Tenha paciência, faça a sua oração todos os dias, agradeça mesmo que você tiver com problema, mesmo que tá difícil, porque vai ficar difícil, determinados caminhos que a gente vai seguindo com os filhos vai sendo difícil, mas mesmo que tá difícil, agradeça, porque existe gente que nem passou perto de você, então agradeça sempre, todo momento. Tem um número muito grande de mulheres que amariam engravidar e de fato não podem, né? Então só de ter ali um filho já é uma grande bênção. Nossa, é uma dádiva. Como que surgiu esse desejo do seu? Você falou que você queria um filho para ser uma companhia, né? Mas isso não foi só quando você chegou em Recife. Esse desejo já estava em você ou realmente surgiu no Recife? Porque assim, quando a gente é criança, a gente faz aquelas brincadeiras, né? Ai, você vai casar? Com quantos anos? Vai ter filho? Sim, Quantos? sim. Mas aí, depois que eu casei e fui morar em Recife, lá eu achava que, tipo assim, como meu marido sempre trabalhou muito, e ele viajava muito para fora do país, então eu tinha que ter uma pessoa perto de mim. Achava que tendo um filho seria uma companhia. Mas essa companhia chega um momento que ela voa. Sim. E a gente tem que deixá-la seguir, né? Mas essa companhia supriu quando você morou no Recife? Você ficou por lá Não, por quanto tempo? 5 anos lá. 5 anos, depois voltou para São Paulo. Mas quando ele teve 6 meses, eu já vim embora. Já vim para São Paulo. Com 6 meses. É. Então foi só para nascer, na Só. verdade. Só. Foi a desculpa de ter a companhia. Mas morou a maior parte do tempo aqui. Sim. E o mais novo? O mais novo, eu falo que acho que era o desejo, né, de ser mãe, eu acho que tem uma... Como que eu vou dizer? É gratificante. Aquela mulher que não tem, você olhar bem a fundo, ou ela tem um problema, ou ela tem uma dificuldade com alguma coisa, mas se ela falar assim, não, eu não quero ter filho, mas ela sempre tem eu acho que é um instinto, sabe? Alguma coisa que vem lá no fundo. Ela pode dizer assim, não quero, porque os dias de hoje é o quê? Ou um filho, ou... Não é isso? Pelas dificuldades, as condições financeiras que hoje, né, no nosso país aí. Eu acho que mais isso. Mas toda mulher, acho que ela tem um sentimento aí de ser mãe, viu? Mesmo aquelas que acabam não confessando, mas no fundo tem esse desejo. Tem sim. E eu acho que você viveu conseguiu desenvolver muito isso com esses monte de cursos que você fez. Como que você entrou nesse mundo de desenvolvimento pessoal? Que você foi com o seu esposo, essas formações. Como que foi esse primeiro passo? Porque é um mundo novo para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, você fala assim, desenvolvimento pessoal, elas não sabem do que se fala, do que se trata. Na verdade, foi assim, eu fui para o primeiro foi Destrave das Vendas. Eu falei, eu achava que era assim, eu ia lá falar de Cade Arts.
mas eu fui só como convidada. Sim. E eu fiquei lá prestando atenção, tal. Eu falei, ai, daqui a pouco essas palestras de coaching, inclusive, aí eu falei assim, deve ser essas palestras de coaching, vai fazer a cabeça da gente Sim, e vai sim, fazer sim. a gente comprar as coisas. E aí meu filho estava trabalhando com vendas, eu falei assim, eu vou comprar, daí faz eu e você. Só que meu filho pegou e mudou para Brusque, em Santa Catarina. Nossa. Aí eu falei assim pro meu marido, agora tem um curso tal dia, eu já comprei, vai eu e você. Uhum. Aí ele disse assim, mas é pra mim isso? Eu falei, olha, se você achar que você sabe tudo, fica quieto, não fala nada, hein? Uhum. Mas vamos ver o que é o que vai despertar. Aí foi olha, eu vou falar, acho que foi uma emoção de estar ali e você se reconhecer. Que não é só eu e meu marido que teria que fazer isso, eu falo. Uhum. Muita gente tem que se reconhecer, ressignificar a sua vida, ressignificar o seu eu, acreditar mais em você, não ficar dando ouvidos às outras pessoas na sua vida, tanto profissional como pessoal. E foi a partir dali que eu falo que amadurece. Sim. Amadurece você no pessoal, no profissional, no seu familiar. A sua estrutura começa a ser mais concreta. Uhum. Porque quando você chega num curso de inteligência emocional, Sim. você acha que você sabe tudo. Você conhece tudo, você está pronta sempre, mas não é nada disso. E foi ali que eu vou te dizer que foi aonde eu me vi que a pessoa mais importante sou eu. Eu achava que não. Eu achava que era meu marido e meus filhos. Que descoberta, hein? E foi aonde eu disse assim, sou eu a pessoa mais importante, mas parece que ninguém se importa comigo. Mas eu não preciso da aprovação de ninguém. Exatamente. Eu preciso da minha. E ninguém, olha que interessante, ninguém vai se importar com a gente se a gente não se importar consigo mesmo. Sim. Porque se a gente não se der valor, como as outras pessoas vão nos dar valor? Então a Sim. primeira pessoa que precisa nos amar somos nós. É por isso que até a Bíblia fala, amai a Deus em primeiro lugar, e amai o próximo como a ti mesmo. Então Sim. primeiro eu preciso me amar para conseguir amar as outras pessoas. Exato. E sabe, eu falo que a partir desse curso você vai se motivando a fazer mais, então o seu crescimento não em estudo, mas o seu crescimento, seu amadurecimento como pessoa vai mudando. Para alguns você é diferente, mas não é que você é diferente, você ressignificou, você se encontrou, aí agora você quer fazer diferente, né? Agora você quer ser diferente. Sim. Mas não é que você vai deixar de andar com fulano, ciclano, não é isso. É que você acredita no seu potencial. O que importa é você agora. E quando você acredita que você é capaz, flui, né? Flui. Flui mais fácil do que quando você acreditava nos outros. Com certeza. Muito mais. Porque aí você está vivendo realmente na sua identidade, né? E aí você acaba pegando um gosto por esses cursos aí, como você falou que eu fiz. Eu participei desse instituto, eu fiz 16 cursos com ele, junto com meu marido, e só que foi eu porque era mulheres. E os outros 15, meu marido sempre junto nesse instituto que eu participei. Uhum. E assim, a gente quer o quê? Sempre aprender. E eu falo que é uma frase que eu nunca imaginei. Não é porque eu tenho 49 que eu achava que agora eu tô velha. Não. Aprender nunca é demais. E cada dia é um aprendizado novo. Com certeza. Eu conhecer você, eu falar com você, eu tô aprendendo. Sim. Com você. Tô aprendendo com ele, tô aprendendo com ele. E assim vai, né? Não, e assim, é um 49 que não parece 49, então passaria aí tranquilamente 37, 38. Uau, olha lá. E esse conhecimento, eu acredito que ele também acelera o nosso amadurecimento. Porque tem muita gente de 70, 80
que é muito mais imaturo de você que tá com 49. Sim. Por quê? Porque não teve acesso a esse conteúdo. Então, você poder participar disso, se transformar, fica mais fácil de transformar outras pessoas, Sim. né? E hoje, qual que é o seu foco? O que você imagina agora para o futuro? O que você pensa em fazer com o livro? Você fez um lançamento também na sua cidade? Pensa em fazer? Como que você imagina agora essa nova fase da Cade como escritora? Só uma coisinha, tá? Fica à vontade. Vou falar. Olha, eu disse da matrescência, nunca ninguém me ensinou como era ser mãe. E nunca ninguém falou sobre matrescência, porque é um nome que não é tão comum. O que seria a matrescência? A transformação de mulher para mãe. Sim. Nunca ninguém teve esse... eu nunca tive esse conhecimento. E olha que, como eu disse, meus filhos são mais jovens, eu nunca tinha ouvido falar disso. Hoje é mais fácil porque as mães de hoje, elas têm acesso. E vai ter muito mais apoio para poder o maternar delas serem mais leve. Sim. Não duro, assim, a mulher pode, ela sabe, ela vai fazer. Sim. Entendeu? Sim. Agora, desculpa, qual era a sua pergunta? O que você imagina agora do futuro? O que você pretende fazer? Eu já fiz o lançamento na minha cidade, uma cafeteria. Legal. Inclusive, essa cafeteria me chamou para dia 25 dar uma palestra para algumas mães na cafeteria. Olha, sobre que matrescência. Legal! Vou participar de um outro podcast em julho. Que isso, gente! Em outubro eu vou participar, sou destaque numa revista Mulheres que Brilham de Sorocaba, de São Paulo. Ah, não, merece aplausos. Que incrível! Você já imaginou viver tudo isso? Não. Eu falo que foi o primeiro passo, o livro. Por eu ter passado, vamos falar assim, choros e choros sobre meu filho na ausência dele, então eu acho que ele veio assim como um presente mesmo para eu ressignificar a palavra mãe. Porque mãe é uma palavra curtinha, mas tem assim um significado enorme. E esse é o primeiro passo. Então, assim, eu quero encontrar várias mães e eu sei que eu vou conseguir, vou encontrar. E elas vão ver a diferença, conhecendo o livro, tendo acesso a ele e vão ser transformadoras. Porque a partir desse podcast, depois tem outra palestra, são mães que vão vir falar assim, não, era para mim, era para mim. Assim como foi um presente para mim, será um presente para muitas mulheres aí. E aproveitando, né, nós estamos já encaminhando para o fechamento do nosso podcast. Passou tão rápido, né? Já! Eu queria que você deixasse, justamente para essas mães que estão nos ouvindo, queria que você olhasse para a câmera e você dissesse um recado final, uma chave. Você liberasse uma chave que entregasse ali algo importante, pode ser uma dica, pode ser uma reflexão, pode ser até mesmo uma ação, mas algo que a pessoa não pode sair desse podcast sem saber disso. Não existe mãe perfeita. Todo dia você aprende, todo dia você ensina, todo dia você se apaixona pelo seu filho. E vou te dizer, cada dia você vai ver que você não está sozinha. Você vai ter sempre apoio de 17 mães que podem te auxiliar na sua vivência maternal. Uau, que incrível. Você não está sozinha, ouviu isso? Não que bacana. Está. Eu ainda não sou mãe, mas eu acompanhei recentemente algumas amigas que tiveram filho e uma específica eu acompanhei toda a jornada, né? Eu aprendi sobre o puerpério e os altos e baixos que a mãe tem, as noites sem dormir. Então, realmente, se a gente tiver um conhecimento prévio, e isso aqui é tanto para mães que estão na jornada, estão com seus primeiros filhos, com filhos mais jovens, como também para quem vai entrar, assim como eu. Sim. Vai entrar na maternidade. Isso aqui já é uma preparação, é um manual, sim, né, para você estar mais preparada e não precisar sofrer tanto como sim,
muitas pessoas, e até mesmo você sofreu Sim. sem saber de muita coisa, né? Então, muito obrigada, viu, mais uma vez, Eu por que compartilhar agradeço. tanto o conhecimento, a sua experiência, agregou bastante para minha vida, então gratidão. Eu agradeço, obrigada mesmo a oportunidade. Está na Bienal do Rio 2025. Ai, olha, é um presentaço, hein? Obrigada, um presente de Deus mesmo. E parabéns aí pelo seu sim. Obrigada. Muito obrigada pelo compartilhamento e muito obrigada a você que esteve conosco, nos ouvindo até agora. Deixa nos comentários o seu insight, o que você vai levar para a sua vida. Não esquece de clicar na descrição, clica no Instagram aqui da Cade, adquira o seu exemplar e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.